Ok, amados, agora vamos começar a segunda parte do capítulo 9 de Amós. A segunda parte vai do versículo 11 ao versículo 15. Esses versículos falam sobre a visão que Amós teve de bênção futura, ou seja, a restauração de Israel. Então nós vamos agora no versículo 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi. Repararei as suas brechas e levantando das suas ruínas restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Então nós vimos aqui, tabernáculo caído de Davi. Tabernáculo no hebraico é Sukkot. O Sukkot é uma casa feita de ramos de vegetais. Aqui está dizendo no versículo 11 que o tabernáculo de Davi se tornou um tabernáculo pobre, caído. Se tornou um tabernáculo onde não havia mais beleza. E aqui no versículo 11 diz que esse tabernáculo foi caído. No versículo 11 também diz as palavras brechas. A palavra brecha no hebraico é paratzim, que se refere-se ao reino do norte e ao reino do sul. Trata-se da divisão entre os reinos, entre Israel e Judá. Deus está dizendo que Ele irá restaurar Judá e Israel num único reino. Então, a brecha aplicada aqui, no versículo 11, o termo hebraico diz que Judá e Israel não serão dois reinos, mas Deus restaurará os dois reinos num único reino, o reino de Israel restaurado. A palavra ruínas no hebraico aqui é haliak, que se refere-se à dinastia de Davi, por causa da idolatria, por causa de ter abandonado a lei, por causa de ter abandonado a adoração ao Deus de Israel. Houve-se uma quebra temporária da dinastia de Davi. Israel perdeu o reinado, a dinastia de Davi perdeu o reinado de Davi temporariamente. E aqui também está usando a palavra restaurá-lo-ei, que é da palavra hebraica binitia. O que isso quer dizer? Que Deus fará com que a dinastia de Davi seja restaurado. E a palavra hariak, de ruína, quer dizer que as ruínas passarão a ser restauradas juntamente com restaurá-lo-ei, que é da dinastia davídica. Como nos dias antigos, no reinado de Davi e Salomão, antes da queda, onde um grande trecho ali de Israel, parte da Síria, Golã, Palestina, era tudo dos judeus. Então Deus está dizendo no versículo 11 que o tabernáculo caído de Davi será reparado, será restaurado a dinastia, o reino de Judá e o reino de Israel será unificado em um só reino. Aqui também está usando uma palavra no versículo 11 que é o tabernáculo caído. Alguns rabinos utilizam em algumas passagens da Tanakh uma palavra chamada Ben Nafli. O que significa isso? Filho dos caídos. Isso trata justamente da queda da dinastia davídica que teve depois da idolatria de Salomão, depois que a dinastia dos reis foram tomadas pelos inimigos. O segundo templo que veio o Mashiach, Yeshua HaMashiach. Então, esse Ben Nafili, o Filhos do Caído, é justamente o Messias que restauraria a nação caída, restauraria a dinastia caída. E agora o Messias reinaria para restaurar tudo dos dois reinos, fazendo uma única unificação. Então no Talmud faz uma referência ao segundo templo, que podemos concluir de forma clara que o Messias nasceria para restaurar a nação, a dinastia, os reinos caídos.
Versículo 12. Para que possuam o restante de Edom. Então no versículo 12 aqui nós já vamos ver que Israel se apossaria das terras de Edom, ou seja, acoplaria as terras de Edom a Israel. E todas as nações que serão chamadas pelo seu nome. Aqui trata que os gentios também irão adorar o Deus de Israel. Mas só aqueles que aceitarem o Deus de Israel como seu Senhor. Então trata aqui no versículo 12 que Israel se apossaria de Edom. E as nações seriam chamadas a adorar o Deus de Israel. A palavra possuir aqui no hebraico, no versículo 2, é yarash. O que significa isso? Que Israel, os judeus, recebeu através de uma legalidade da herança que é dada a eles para possuir Edom. E as nações serão convidadas para adorar o único Deus, Criador dos céus e da terra. E aqui no versículo 12 também está usando a palavra faz no hebraico. A palavra faz no hebraico é yazá. A palavra yazá significa que Deus, como um artista plástico, fará com que Israel seja dado aos judeus. Ele faz de uma qualidade técnica especial a sua criação para que tudo se converta a Israel para possuir a sua terra. Versículo 13. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo o que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Aqui Deus está abençoando Israel com prosperidade, com segurança. A produção seria muito grande e não haveria escassez de comida. A terra seria próspera como nunca houve. Tanta prosperidade, tantas bênçãos. O processo seria tão rápido porque o que já está colhendo já está produzindo. A fartura seria muito grande. O vinho seria em grande quantidade. Versículo 14. Mudarei a sorte de Israel. Reedificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão o fruto. Tanto o conceito aqui no versículo 13 e versículo 14. No versículo 13 está usando a palavra hebraica que é chamado iné. Essa palavra, Amós, ele expressa uma grande surpresa quando ele vê essa prosperidade em Israel. Então parece que ele se espanta quando ele vê, como se ele está tendo uma visão de grande prosperidade, de grande fartura. Então ele se espanta aqui no versículo 13 e 14 por tantas bênçãos, por tantas prosperidade. Então, de um lado, ele está vendo a destruição agora desse reino pagão, idólatra. Só que agora ele está tendo a visão de restauração, de prosperidade, de segurança. Então ele usa essa palavra, eis que, olha como eu estou, vejam o que eu estou vendo. É uma surpresa. E enfim, no versículo 15, plantá-lo-eis na sua terra. E dessa terra que lhe dei, já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Arrancados no hebraico é natash, que significa desalojados. Significa que eles foram desalojados, tirados da sua própria terra. E também no versículo 15 está usando a palavra diz. No hebraico é iamar. Significa que Deus usa os atos criativos, o seu poder de criar, mudar, transformar, para que estabeleça a permanência dos judeus em Israel. Então, nós podemos aqui entender uma outra riqueza através do hebraico que, infelizmente, na Bíblia portuguesa
na nossa Bíblia não possui essa riqueza. Infelizmente, muitas palavras no hebraico, elas são tiradas o seu sentido real, a sua profundidade. Então, nós vimos aqui a profundidade das palavras que são colocadas aqui. E é importante, eu vou destacar aqui, eu tenho conversado com alguns judeus em Israel, Estados Unidos, Brasil, principalmente judeus ortodoxos, e vejo que muitos judeus ortodoxos, dos poucos que ainda se mantêm, tentando se manter na leitura da Torá, na leitura da Tanakh, eles estão perdendo as esperanças que o reino de Israel será restabelecido para sempre. Ouvi um judeu ortodoxo americano dizendo que para que os judeus desistam de construir o templo, que desistam de achar que Israel é para eles, porque eles acham que depois da queda de Israel, do pecado e da idolatria de Israel, o reino não será mais restabelecido, reedificado, transformado. Isto é um engano, porque se Deus não fizer isso, Ele estaria omitindo a aliança abraâmica, Ele estaria mentindo sobre a aliança abraâmica, Ele estaria mentindo sobre a aliança davídica, Ele estaria mentindo sobre a aliança da terra. A aliança que Deus fez é imutável, irrevogável. Uma aliança não se muda. Então, meus amigos judeus, não desistam, creiam no Deus de Israel, porque a terra será dada a vocês, aos judeus crentes. Não será dada aos judeus não crentes, será dada apenas aos judeus crentes. E os gentios participarão dessa terra para adorar o Deus de Israel, mas também os gentios crentes. Olha que interessante, aqui no mesmo capítulo 9, versículo 9. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre as nações, assim como sacode de trigo no crivo. Deus está dizendo que os judeus seriam abalados estando na diáspora, estando nas nações. Os judeus hoje estão na diáspora. Só nos Estados Unidos, da último dado que eu vi, tem cerca de 30 milhões de judeus, praticamente o equivalente a Israel. Sem contar a Europa, na França, são 500 mil judeus. Deus está dizendo que nas nações eles serão sacudidos, serão purificados. Deus está dizendo que os judeus que estão espalhados na diáspora serão peneirados. E esse peneirados, as profecias dizem que diante dessas profecias de ser peneirados, eles caminharão para se cumprir a unificação de Israel com os judeus, onde os judeus retornarão a Israel. Nós estamos vendo na televisão, na mídia na Europa, a maior migração de judeus da história, onde os judeus estão saindo da França, da Europa, por causa das perseguições. Eles estão voltando ao seu país de origem, à sua terra, e a Bíblia diz que eles serão peneirados. Isso é um cumprimento profético da restauração de Israel. Os judeus serão realocados para a sua terra. E a Bíblia diz que essa peneira vai filtrar judeus crentes dos judeus não crentes. O mundo será salvo por Israel através do Messias de Israel. O Messias que veio da dinastia de Davi. O mundo precisa olhar para o Messias de Israel. Somente o Messias de Israel pode salvar. Agora nós vamos para o profeta Jeremias, que fala sobre esse reino. Nós vamos agora para o profeta Jeremias, que fala sobre este reino. Os profetas não podem se divergir naquilo que é falado. Então nós vamos agora ao profeta Jeremias, capítulo 30, que diz o seguinte: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, escreve no livro todas as palavras que eu disse.
Porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo, Israel e Judá. Diz o Senhor, falo-eis voltar para a terra que dei aos seus pais e a possuirão. São essas palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Versículo 9 do capítulo 30 de Jeremias, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi, seu rei que levantarei. Não temas, pois servo meu, Jacó, diz o Senhor, nem te espante, ó Israel, pois ei que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência na terra do exílio. Jacó voltará e ficará tranquilo em sossego, e não haverá quem atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para salvar-te. Por isso darei cabo de todas as nações entre as quais te espalhei de ti, porém não darei cabo, mas castigar-te-ei em justa medida, e de todo não te inocentarei. Deus está repetindo exatamente o que o profeta Amós disse. Ele vai peneirar os judeus dentre as nações, e os judeus crentes são os que herdarão a terra, e os gentios participarão dessa terra sob a liderança dos judeus. Nós vamos agora reafirmar isso que eu estou falando em Joel, capítulo 2. Quem habitará em Israel? Joel, capítulo 2, versículo 32. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, assim como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então aqui está complementando o profeta Jeremias, o profeta Amós. Quem herdará a terra? Judeus crentes. Quem herdará a terra? Os gentios crentes. Versículo 28 do capítulo 2 de Joel. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. E até sobre os vossos servos, sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumo. Aqui nós vemos novamente agora o profeta Joel falando. Agora nós vamos falar novamente agora do reino. Ezequiel capítulo 34, versículo 23, versículo 24. Diz o seguinte: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, eles servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e meu servo Davi lhe será príncipe no meio delas. Eu sou o Senhor. Alguns teólogos dizem que no reinado do Messias em Israel, dizem que um vai ser o próprio Davi que reinará, de acordo com a literalidade desse versículo. Outros dizem que, de fato, será o Messias. Mas o importante é, a dinastia é de Davi, o qual veio o Messias. Vamos falar agora de quem que o profeta Amós está falando aqui no versículo 11. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, das suas brechas. Aqui trata do reino, lembra? E das ruínas, que trata da dinastia de Davi. Quem é o Messias que Amós está falando? Quem é o Messias que Ezequiel capítulo 34 está falando? Vamos agora para Isaías. Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Isso aqui é uma profecia messiânica também, que refere-se a Yeshua HaMashiach. Vamos agora, eu vou pegar aqui a Bíblia Ortodoxa Judaica. Então nós vamos a Brit Hadashah, capítulo 1, versículo 18
ao versículo 23, e vou ler aqui. O nascimento de Yeshua, o Messias, foi assim. Quando sua mãe, Miriam, estava comprometida com Yosef, antes que se casassem, ela se encontrou grávida por Ruach HaKodesh. Yosef, seu futuro marido, era um homem que agia de forma correta. Portanto, ele planejou desfazer o noivado discretamente, em vez de expô-la à vergonha pública. Mas enquanto pensava sobre isso, o anjo de Adonai lhe apareceu em sonho e disse: Yosef, filho de Davi, não tenha medo de receber Miriam em sua casa como mulher, pois eis que foi gerado uma criança, e nela procede, e dela veio de Ruach HaKodesh. Ela dará à luz a um filho, e você chamará Yeshua, que significa Adonai salva, porque ele salvará seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para cumprir o que Adonai disse por meio do profeta. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e eles chamarão Immanuel, que significa Deus conosco. Nós vimos aqui na Brit Hadashah, no livro de Mateus, o cumprimento profético do livro de Isaías, letra por letra, palavra por palavra, que o Messias citado por Isaías é Yeshua HaMashiach. Vamos agora a Isaías capítulo 9, versículo 4, 5. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos ver agora essas palavras no hebraico. Pele significa maravilhoso, Yotz significa conselheiro, El Gibor, Deus Forte, Avi-Ad, Pai da eternidade, Sar Shalom, Príncipe da paz. Nenhum humano poderia ter essas qualificações ou essas qualidades, nem no tempo de Isaías, nem na época de Abraão, nem na época de Davi. Somente um poderia preencher todas essas qualidades, preencher todas essas qualificações, que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Nenhum homem poderia ser chamado, ter essa qualidade de Príncipe da paz. Somente o Messias. Somente Yeshua HaMashiach preenche isso. E agora nós vamos para a Brit Hadashah novamente, onde eu falarei um pouco sobre o futuro de Israel. O cumprimento da aliança abraâmica, aliança davídica, aliança da terra, ela se dará em etapas. Primeiro, Deus vai sacudir as nações, peneirando Israel. Automaticamente, vai também peneirar os gentios. Primeiro os judeus e segundo os gentios. E essa peneira se dará através da profecia que foi dado a Jeremias e foi dado a Daniel. Jeremias decretou 70 semanas está colocado sobre os judeus. Daniel falou que as 69 foram cumpridas, falta apenas uma semana. Haverá um período de 7 anos no calendário romano, o qual esses 7 anos haverá uma peneira para os judeus e para os gentios. Haverá sinais. Também, após esse sinal que será dado ao corpo messiânico hoje, se iniciará esse período de 7 anos. E esse período de 7 anos, haverá grandes perseguições contra os crentes que adoram ao Deus de Israel. Após esses 7 anos, Deus vai estabelecer o seu reino em Jerusalém, através da aliança davídica, onde Yeshua HaMashiach reinará durante 1000 anos em Jerusalém. Vamos a Brit Hadashah que fala sobre isso. Apocalipse, capítulo 20.
Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Depois de 1000 anos que Satanás está preso, o povo judeu e o povo gentil, crente no Messias de Israel, está habitando em Jerusalém. Deus vai soltar Satanás de novo para enganar as nações, para enganar pessoas. Continuando. No versículo 4 da Brit Hadashah, do livro de Apocalipse, versículo 4, vim também tronos, e neste sentaram-se aqueles os quais foi dada a autoridade de julgar. Vim ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Yeshua, bem como por causa da palavra de Adonai. Tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre essa segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, durante 1000 anos, Satanás será preso. Depois, no final, ali perto dos 1000 anos, Deus permitirá que Satanás seja solto e engane novamente as pessoas para que elas possuam a escolha de escolher o Deus de Israel ou não. Então, os descendentes dos gentios, os descendentes dos judeus, durante o reino milenar, vão poder escolher novamente entre Deus e entre Satanás. E Deus permitirá isso que aconteça, para que eles tenham, através do livre-arbítrio, a escolha. E aí, passou os 1000 anos, levantará o grande trono branco que o livro de Apocalipse fala, onde Deus julgará todos aqueles que negaram o seu trono. Todos aqueles que negaram a Adonai. Todos aqueles que negaram o Deus de Israel. Depois desse julgamento, aí sim se estabelece o estado eterno, o estado que vai vir descendo dos céus. E ele descerá até a terra e será eterno. Então o cumprimento profético da aliança da terra, a aliança abraâmica, a aliança davídica, começa durante o reinado milenar, durante os 1000 anos. Haverá um julgamento e depois se estenderá ao estado eterno que desce dos céus e será a Nova Jerusalém, a Jerusalém eterna. E, enfim, terminando todas as profecias realizadas na Bíblia, onde o Messias reinará. E ele governará o seu povo, e o seu povo será governado pelo Deus de Israel. Então, para finalizar, Apocalipse 21, da Brit Hadashah. Vi novos céus e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra se passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como a noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz que vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhe enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas se passaram. E aquele que está sentado no trono, eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio, o fim. Eu que tenha sede, darei a graça da fonte da água da vida, e ao vencedor que herdará essas coisas, eu serei Deus e ele será filho. Porém, quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a parte deles que cabe será no lago de fogo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. E por fim, vamos apenas terminar aqui no capítulo 22, versículo
20 e 21. Aquele que dá o testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Yeshua, Adonai Yeshua Hamashia. A graça de Adonai Yeshua seja com todos. Amém. E aqui nós terminamos o livro de Amós. O livro que começou com Deus julgando as nações gentílicas, depois julgou Judá, depois julgou Israel. No capítulo 9, aplicou o seu veredito, condenou, considerou culpado. E agora nós terminamos o livro de Amós com a restauração de Israel. E assim nós aguardamos o Messias em seu retorno, agora para reinar. Baruch, Atah, Adonai, Elohim.